A gente acha que conhece a água, né? Mas hoje a gente vai mergulhar fundo nos segredos de uma molécula que, apesar de tão comum, é extraordinariamente complexa. Vamos descobrir como as propriedades químicas dela, muitas vezes invisíveis, são o que, literalmente, torna a vida possível. Então, a grande pergunta é essa. Como é que uma coisa aparentemente tão simples, com só 2 hidrogênios e 1 oxigênio, se tornou o palco principal para a vida, a base de todas as reações bioquímicas? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Para entender o poder da água, a gente precisa ir fundo, mas muito fundo mesmo. É como pegar um microscópio químico e olhar para a estrutura dela, porque é lá, no nível das moléculas, que a verdadeira mágica acontece. E tudo começa com essa ideia aqui. A água é um dipolo. O que isso quer dizer? Bom, o átomo de oxigênio é meio faminto por elétrons. Ele puxa os elétrons dos hidrogênios para mais perto dele. O resultado é que o lado do oxigênio fica com uma carga um pouquinho negativa e os lados dos hidrogênios um pouquinho positivos. Essa separação de cargas, essa polaridade, é o primeiro superpoder da água. E por causa dessa polaridade toda, as moléculas de água acabam se atraindo. Sabe como? O hidrogênio que está positivo numa molécula fica de olho no oxigênio que está negativo na vizinha. Essa atração é a famosa ligação de hidrogênio. Pensa nelas como milhares de apertos de mão, sabe? São fracos e rápidos, mas como são muitos, mas muitos mesmo, eles criam uma rede super coesa que dá à água propriedades incríveis, como a tensão superficial. E essa característica de ser um dipolo se traduz numa função biológica que é, assim, absolutamente crucial. É o que transforma a água num solvente espetacular, talvez o mais poderoso que a gente conheça, capaz de dissolver uma infinidade de substâncias. Para medir esse poder de dissolução, a ciência usa um negócio chamado constante dielétrica. Tenta imaginar que ela mede a capacidade que a água tem de entrar no meio de 2 íons e basicamente enfraquecer a atração entre eles. Quanto maior essa constante, melhor o solvente é em separar essas partículas. E olha, a diferença é brutal. A água tem uma constante dielétrica de 78,5. Agora, compara isso com o hexano, um solvente orgânico que tem menos de 2. É por isso que o sal de cozinha se dissolve, que é uma beleza na água, mas não se mexe na gasolina. A água simplesmente consegue isolar os íons de sódio e cloreto um do outro de forma muito eficiente. Ok, então a gente já viu que a água é um solvente incrível, mas o papel dela vai muito, muito além disso. A água não é só um palco passivo onde a vida acontece. Ela é, na verdade, uma escultora ativa. Vamos ver como ela literalmente molda as moléculas que formem todos os seres vivos. Basicamente, as moléculas da vida se dividem em 2 times. De um lado, os grupos polares ou hidrofílicos, que adoram interagir com a água. Do outro, os apolares ou hidrofóbicos, que, bem, fogem dela. A água interage tranquilamente com o primeiro time, mas é a forma como ela rejeita o segundo que acaba definindo a estrutura da vida. Isso tudo gera o chamado efeito hidrofóbico. E o segredo aqui é o seguinte: não é que as moléculas apolares se amem e queiram ficar juntas. Na verdade, é a água que as força a se agrupar. Imagina assim, a água quer fazer o máximo de ligações de hidrogênio com outras moléculas de água. Qualquer molécula apolar no meio atrapalha essa conversa. Então, o que a água faz? Ela empurra todas essas moléculas apolares para um canto, para que elas fiquem juntas e liberem as moléculas de água para interagirem entre si. E a consequência disso para a biologia é gigantesca. Pensa numa proteína sendo formada. No início, ela é só uma fita longa de aminoácidos. Mas assim que ela entra em contato com a água da célula, o efeito hidrofóbico entra em ação. A água força todas as partes apolares dessa fita a se esconderem no centro, longe dela. Esse processo de enovelamento dá à proteína o formato 3D exato que ela precisa para funcionar. Ou seja, a água, de fato, esculpe a proteína. Mas a influência da água não para por aí, na forma das moléculas. Ela também dita as regras do jogo químico do ambiente. E isso nos leva a um dos conceitos mais importantes e delicados da biologia, o pH. Pois é, a própria molécula de água, quietinha no seu canto, tem uma pequena mania de se quebrar. Uma fração minúscula das moléculas de água se dissocia em íons H+, que são basicamente prótons, e íons hidróxido, o OH-. É uma tendência bem leve, quase insignificante, mas que é a base de toda a química de ácidos e bases nos sistemas vivos. E para a gente conseguir medir a concentração desses íons H+, a gente usa a escala de pH. O detalhe é que ela é logarítmica. Isso significa que uma mudança de um único ponto na escala, tipo de pH 7 para 6, representa um aumento de 10 vezes na acidez.
É um jeito muito esperto de trabalhar com números que de outra forma seriam muito, muito pequenos. E como se chega nesse número na prática? O processo é bem direto. Primeiro, a gente mede a concentração dos íons de hidrogênio. Depois, calcula o logaritmo desse número e, por fim, é só inverter o sinal do resultado. Pronto, esse é o pH. E a regra é simples: quanto menor o valor, mais ácida é a solução. E junto com o pH vem outro conceito importante, o pKa. O pKa nos diz qual é a força de um ácido fraco. Ele é o valor exato de pH em que metade das moléculas daquele ácido já doaram seu próton e a outra metade ainda não. E a lógica é: quanto menor o pKa de um ácido, mais forte ele é, ou seja, mais facilmente ele libera seu próton. Isso é super importante para entender como as moléculas biológicas se comportam. Pensa só, as reações químicas que acontecem no nosso corpo produzem ácidos e bases o tempo todo. Se não tivesse um sistema de controle, o pH das nossas células viraria uma bagunça e tudo pararia de funcionar. É aí que entram em cena os verdadeiros guardiões do equilíbrio, os sistemas tampão. E o risco é real. Olha só este exemplo. O simples ato de respirar, lá nas nossas células, produz dióxido de carbono, o CO2. Na água do sangue, ele vira ácido carbônico. Se não tivesse um sistema para neutralizar esse ácido imediatamente, o pH do nosso sangue despencaria e a gente teria um problema seríssimo chamado acidose. E como esses guardiões funcionam? Um tampão é, na essência, uma espécie de esponja de prótons. É uma mistura de um ácido fraco com a sua base correspondente. Se algum ácido extra entra no sistema, a base do tampão suga os prótons. Se uma base entra, o ácido do tampão doa prótons para neutralizá-la. O resultado, o pH fica estável. E aqui tem um ponto-chave. Um tampão é mais eficiente, ele funciona melhor quando o pH do ambiente está bem pertinho do seu pKa. É como se ele tivesse uma zona de conforto. Se o pH está nessa zona, a variação é mínima, mesmo adicionando ácido ou base. Mas se o pH se afasta muito do pKa, o tampão começa a perder a sua força e a variação de pH fica bem maior. E no nosso corpo, isso está acontecendo agora mesmo. O sistema tampão de bicarbonato no sangue, por exemplo, trabalha sem parar para manter o pH naquela faixa super estreita e vital de 7,35 a 7,45. Qualquer desvio um pouquinho para fora disso já pode ser fatal. Então vamos amarrar tudo isso. A polaridade da água cria as ligações de hidrogênio. Essas ligações fazem dela um solvente incrível. Essa mesma interação com a água força as moléculas da vida a se dobrarem nos seus formatos corretos. E para fechar, a própria quebra da água cria a escala de pH, um equilíbrio super delicado que a vida precisa proteger a todo custo com os sistemas tampão. Viu como tudo está conectado? Fica aqui uma reflexão final então. Da forma exata de uma proteína até a acidez do nosso sangue, tudo, absolutamente tudo, depende dessas propriedades tão sutis e, na maior parte do tempo, invisíveis da água. É um lembrete incrível de como as regras mais fundamentais da química são, na verdade, os tijolos que constroem toda a complexidade da biologia.